por qual motivo tá tendo a cassação, Lucas? Qual é o motivo oficial? O motivo oficial, e é o motivo verdadeiro, é que a Jovem Pan disseminou muita desinformação no ano passado, assim. E aí, pô, vou dar uma carteirada de jornalista pra falar isso, ainda que eu não seja jornalista experiente e tal, mas acho que o básico do jornalismo a Jovem Pan não fez muito bem, sabe? Ela pegava desinformação e veiculava como informação só porque botava na boca de um especialista. Então, por exemplo, existia toda uma recomendação durante a pandemia, uma recomendação médica da OMS, que todo mundo devia seguir pra gente minimizar o caos que estava aqui no Brasil e tal. E a Jovem Pan dava voz para médicos, pô, que sei lá por qual interesse, divulgavam informações falsas, sabe? E eu falo com a propriedade, eu comentei até isso hoje no programa. Eu falo isso com a propriedade de quem tem duas avós que se alimentam do discurso na época do governo Bolsonaro, do que ele falava, e da Jovem Pan. Uma das minhas avós, ela realmente, tipo assim, e eu amo ela, eu amo conversar com ela. Aí a gente cai até naquela primeira discussão de você não é porque você pensa diferente que você não vai conversar e tal. Eu até entendi melhor, assim, Desculpa. a visão de quem é mais negacionista com algumas coisas, graças a essas conversas com elas. Mas elas se alimentam, por exemplo, ou se alimentaram durante o governo Bolsonaro das falas oficiais do governo e da Jovem Pan. Aí, por conta disso, uma dessas avós não tomou vacina da Covid até agora. Ela acredita fielmente. E da onde que ela se informou? Eu sei que ela só se informa pelos discursos do ex-presidente e da Jovem Pan. Então, é ali que ela encontrou embasamento para aquilo. E eu não acredito que o jornalismo é lógico, dependendo do assunto, é muito legal você colocar opiniões diversas, debater, discutir. Mas tem assunto que não é opinião. E aí eu acho que isso a Jovem Pan faz muito, ou fez muito, principalmente durante os 4 anos de Bolsonaro, que era uma estratégia também do Bolsonaro, e acho que a Jovem Pan se sentia talvez validada por isso para também fazer. Ela disfarçava uma opinião, ela disfarçava uma desinformação como se fosse uma opinião ali. E tem coisa que não é opinião. Você não pode dar uma opinião médica diferente da opinião que a OMS está dando no meio de uma pandemia, sabe? E ela validava médicos falando isso. A mesma coisa para esse caos político aí que a gente vive, dos atos antidemocráticos do começo do ano. Também, a Jovem Pan dava espaço para muita gente que comentava até de forma fixa ali, que trazia, não, ó, tem que invadir lá a Brasília e tal, as Forças Armadas têm que intervir. E dava isso como uma opinião. Isso não é opinião, isso é um crime. Tanto que o Bolsonaro está nesse momento sendo julgado essa semana e provavelmente vai ficar inelegível porque ele dava também essas opiniões que não são opiniões, são crimes. Então por que agora parece que a justiça está sendo feita de alguma forma, ainda que com muito atraso, mas o Bolsonaro ele já é réu em vários processos. Por que então um veículo de imprensa que tinha como linha editorial esse mesmo discurso também não tem que ser de alguma forma penalizado? E eu sou contra a cassação, eu acho que isso dá margem para várias coisas mais graves, assim, aí você pode perder a mão lá na frente com relação a isso. E a própria Jovem Pan, não é todo mundo que trabalha ali que tem um pensamento mais torto, assim. Só que eu acho que também não dá pra achar que tá tudo certo e que é legal. Não, aquela pessoa ela só tem uma opinião errada. Porque não é uma opinião errada. Não existe opinião errada. Opinião é opinião. Aquilo não é uma opinião, ou não deveria ser. É uma desinformação. E aí esse é o entendimento do Ministério Público Federal. E eles ingressaram com uma ação na Justiça Federal pedindo a cassação, pedindo uma multa da Jovem Pan, pedindo para enquanto essa decisão não for formalizada, a Jovem Pan ter que passar, acho que por 4 meses, muitas vezes por dia, não lembro agora quantas, mas é papo de, sei lá, 15, 20 vezes por dia, uma vinheta assim, com informações do governo sobre o processo eleitoral, falando, o processo eleitoral ele é seguro, tipo, para compensar toda a desinformação que foi passada durante principalmente o último ano, né, o ano de eleição. Mas isso também se estendeu pelos 4 anos do governo Bolsonaro. E aí é basicamente esse o BO da Jovem Pan. E assim, eu entendo quem vê isso como um ataque. Tipo, por isso que eu acho legal o Trending Topics ali. Mesmo quem tem opinião muito diferente, pode me ouvir falando ali, vai querer, não, você, porra, tá apoiando a censura, não sei o quê. E não é isso. Tipo, eu sou contra a cassação. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Não dá pra naturalizar o jeito como a Jovem Pan atuava. E até acho que hoje tá atuando diferente, porque não tem mais a validação do governo, né? Então, percebeu, muitos comentaristas que foram citados na ação do Ministério Público, eles já nem trabalham mais na Jovem Pan. Porque virando a chave ali, o Bolsonaro perdendo, muitos deles saíram. A Jovem Pan percebeu que podia dar merda e tal, como o próprio Bolsonaro e aliados percebem atualmente. Só que a cagada já foi feita, né? E é por isso que eu acho que a coisa está sendo até... As punições e tal estão sendo feitas com atraso, mas pelo menos estão sendo feitas. Sabe uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, eu achei muito legal, quando você disse assim, minhas avós e tal, e é muito legal conversar com elas, porque eu entendo muita coisa, e 2 pontos disso que é muito legal. O primeiro
colocar a família acima da política, que é uma coisa que a gente vê muita gente brigando por causa disso, infelizmente, Sim. né? Porque no fim tá todo mundo apertando suas mãos lá e você brigado com teu pai porque, né? E no fim tá todo Exatamente. mundo lá, um ali pertinho do outro, tudo farinha no mesmo saco. É. Então, essa coisa eu achei sensacional. E a outra coisa é que, assim, todo mundo tem alguém na família que discorda, né? Só que o seu tio, você fala assim, ô tio, não fala bobagem. O tio do outro você quer empalado em praça pública. Sim, Então, assim, entenda que o outro também é tio de alguém, perfeito. né? Tipo, tenha a consideração de conversar com a pessoa, entender e tratar, tipo assim, ô tio, para. Pô, ninguém Não é assim que você fala mais, Ninguém é um para monstro com 100%, É ninguém é um isso, santo sabe? 100% também. Isso eu achei muito legal, porque essa visão do tipo assim, pô, conversando com a minha avó, que obviamente você ama, porque é a sua avó, eu consegui entender muita coisa, porque é óbvio que não seria de um estranho, que você ia parar pra falar, vai, me conta aí, vai. O que você ouviu? Não, É, mas a avó falando... Você tem uma fala, "Ô, paciência vó, diferente, você dá um espaço não, ali. pera, calma, mas a outra senhora que tá falando isso é vó de alguém também, né? É, e você já trata como uma louca. Você fala, trata como vai uma pra merda, louca, essa essa louca aí, não sei o velha. quê, tem que morrer, não vacinou. E, Isso. porra, eu sei que a minha avó não se vacinou, eu fico até hoje preocupado com relação a isso, sabe? E não tem o que eu faça que vai fazer ela tomar vacina. E aí eu fico muito triste, porque, porra, eu sou jornalista, e ela fala, não, mas eu tô assistindo um canal de jornalismo que me deu informações pra eu entender que pode ser perigoso se vacinar, então eu não vou me vacinar. Aí eu falo, porra. Então eu não consigo também olhar uma notícia como essa e não falar, a Jovem Pan pediu também por isso de alguma forma, sabe? Mas, repito, eu sou contra a cassação. Eu acho que é uma medida mais extrema. Eu nem acho que vai acontecer, eu acho que é mais um sustinho, assim. E eu acho que é um susto bom nesse caso, sabe? Pra perceber que não é terra de ninguém também, sabe? Por mais que tenha aparecido aí nos últimos anos.